Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, gravando mais uma videoaula, e o tema da nossa aula de hoje é o que é o conhecimento do ponto de vista filosófico. Então, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o que é o conhecimento e também do ponto de vista filosófico, o que isso quer dizer? Vamos tentar responder algumas questões. Por isso a gente vai fazer uma reflexão sobre o que é conhecer, como conhecemos, qual a possibilidade de conhecimento, quais as formas de conhecimento. Então, a gente já tem aí a primeira definição, né, tentando responder a questão, que o conhecimento é um esforço psicológico pelo qual os seres humanos se apropriam intelectualmente dos objetos. E esse apropriar-se intelectualmente dos objetos, a gente vai ver que é uma abstração do objeto e depois um processo mental de construção de ideias e conceitos. Então, quando a gente trata de conhecimento, logo a gente vai falar ou de uma coisa ou de outra, ou de ato de conhecer, ou do produto do conhecimento. No primeiro caso, refere-se à relação entre a consciência, que conhece, e o objeto a ser conhecido. Essa consciência que conhece é também chamada de consciência episteme, ou sujeito episteme, ou ainda sujeito do conhecimento. Sujeito episteme quer dizer sujeito do conhecimento. Essa palavra episteme, né, vem de epistemologia, que está exatamente falando do conhecimento, as bases, né, de como o conhecimento é possível. Então, o ato de conhecer é essa relação entre consciência que conhece e o objeto a ser conhecido. É importante dizer que objeto aqui tem duas conotações, né? A primeira é aquela vinda da física mais clássica, que objeto é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, uma rocha, uma casa, uma pessoa, nesse sentido, pode ser encarada como objeto, porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse é o objeto que a consciência vai conhecer. E ela vai conhecer através de quê? Isso a gente vai ver um pouco para frente. Mas, aqui eu estou querendo sinalizar as duas noções de objeto que estão implícitas aí no conceito objeto apenas. Então, a gente tem objeto no sentido físico e tem objeto no sentido de conhecimento, né? Quando a gente fala objeto de pesquisa. Então, objeto de pesquisa não necessariamente vai ter massa e ocupar lugar no espaço, mas ele pode ser uma preocupação da sociedade sobre determinado aspecto. Então, esse é o objeto do conhecimento. Bom, o produto do conhecimento, como o próprio nome já diz, ele é resultado de algo, né? Então, ele é resultado de gerações anteriores à nossa, ou gerações anteriores ao sujeito epistêmico que conhece, e através desse conhecimento herdado, se produz novos conhecimentos ou até refuta os conhecimentos anteriores. Então, esse é o produto do conhecimento. Bom, vamos para as formas de conhecimento. Vamos ver duas formas de conhecimento, a intuição e o conhecimento discursivo. O primeiro, o intuitivo, a gente vai perceber que ele é imediato, né? Ele se dá de forma rápida, de forma instantânea, de forma imediata. E isso quer dizer o quê? Que ele não é mediado por algo, tal como no conhecimento discursivo, que a gente vai ver daqui um pouquinho daqui para frente. E a gente vai ver que ele é mediado pela razão, pelo processo racional, de encadeamento lógico das ideias, né? Já o intuitivo, não. O intuitivo, ele não é mediado por nada, mas ele é o ponto de partida para o conhecimento, a possibilidade de invenção, da descoberta, dos grandes saltos qualitativos do ser humano, né? Isso Einstein deixou claro numa frase, né? Einstein, cientista
brilhante do século passado, ele sinalizou que não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis do universo. Para ele, para Einstein, o único caminho é a intuição. Então, aí a importância da intuição como fundamento do conhecimento, né, do processo do conhecimento. Ela pode ser de várias formas, de vários tipos. Nós trouxemos aqui hoje 3, né, para a gente falar aqui um pouco sobre as intuições, as formas de intuição. Nós temos a primeira, então, que é a intuição sensível, que é o conhecimento imediato, dado pelos órgãos do sentido, né? Ou seja, esse conhecimento sensível é sensorial, ele parte da captura dos dados sensoriais que são capturados pelos nossos órgãos, né? E aí pelo olfato, paladar, né? Todos esses sentidos vão capturar os dados sensíveis e trazer até o intelecto para ser processado e transmitido a ideia. Nós temos a intuição inventiva, que é aquela que Einstein estava falando, né? A gente está falando anteriormente, que é a intuição do sábio, do artista, do cientista, que acreditam, né, numa hipótese e busca prová-la, né? Busca demonstrar. E aí nessa busca eles encontram, né, formas muito inventivas e inovadoras subitamente, né? Bom, a intuição intelectual é a última das formas de intuição que a gente vai pontuar hoje. É aquela que se esforça para capturar diretamente a essência do objeto, né? E aí tem uma grande discussão na filosofia que é essência e objeto. Essência tem a ver com a ideia, né? E objeto tem a ver com a materialidade daquela ideia. E Platão fala muito isso, né? Platão, filósofo grego do mundo antigo, que fez essa divisão entre mundo das ideias e mundo dos objetos, onde que o mundo das ideias é povoado, vamos dizer assim, né? Ele é habitado pela essência dos objetos. Então, por exemplo, a ideia de mesa, ela não depende necessariamente da forma, porque para uma ideia de mesa, você vai ter várias formas de mesa. Você pode ter uma mesa quadrada, uma mesa retangular, uma mesa de cristal, uma mesa com um pé só. Enfim, você pode ter uma infinitude de formas de mesa, né, para uma ideia, né? Não importa se a mesa é retangular, triangular ou quadrada, ela continua sendo mesa. Então essa que é a essência da mesa, a ideia de ser mesa, né? E aí eu trago também mais um exemplo aí da descoberta de Descartes, por exemplo, que ele usou a intuição intelectual para encontrar uma verdade que fosse segura para ele escrever todo o seu método. Então, o que ele faz? Ele usa uma metodologia que ele chamou de método da dúvida metódica, né, que ele chamou o método dele, que era ir duvidando de tudo, de uma maneira cética, duvidando da existência das coisas, e ele chegou ao ponto de poder duvidar até da sua própria existência, ou seja, da existência do seu corpo, mas ele não podia duvidar do seu ser pensante, né? Então, por isso, ele cunhou a frase, penso, logo existo. Então, essa é uma intuição intelectual, é uma forma de conhecimento intelectual que ela é abstrata, ela busca a essência, né, do objeto. Por fim, a gente tem então o conhecimento discursivo, que ele é mediado pela razão, né? Ele é racional, então ele vai seguir as regras racionais, e ele busca superar as lacunas, as deformidades trazidas da intuição. Por isso ele é organizado, sistemático, né? Ele é sistematizado, então ele faz uma sistematização das ideias, dos conceitos que estão, dos dados que estão chegando, e transforma esses dados
em conceito e ideias. E essas ideias são gerais, válidas para outros casos que não só aquele abordado. Então, ele é demonstrável e pode chegar a conclusões, né? Essas conclusões são válidas universalmente. Ele é mediado, a gente já falou disso, né? Que ele é mediado pela razão e pelos conceitos, então, pelas ideias. Esse tipo de conhecimento, ele trabalha em níveis, né? Em etapas, e através de encadeamentos lógicos, né? De ideias, juízo, raciocínio, que leva até uma determinada conclusão. Então, essa imagem que vocês estão vendo é como se fosse os dados sensíveis capturados pela intuição e pela empiria, né, pelo contato com o objeto, capturado pelos 5 sentidos. Então, tem as informações sensoriais da superfície, do calor, da cor, da forma, e estão todo embaralhado. E o que o conhecimento discursivo faz é organizar, tal como essa imagem que a gente vê um infinito aí, não tem como sair, o conhecimento discursivo organizaria de forma sistemática, de maneira tal que pudéssemos sair então desse labirinto de escadas. Essa aqui é um pouco a ideia do conhecimento discursivo. Então, ele precisa necessariamente, né, de abstrair. E abstrair significa isolar, separar de, analisar. Então, é um distanciamento entre o objeto e a ideia. E, como exemplo aqui, eu trago a matemática, né, que ela faz abstrações tanto geométricas ou aritméticas da realidade. No caso do matemático, ele reduz as coisas que tem peso, dureza, cor, forma, aquilo que eu estava falando, dados sensíveis, a pura quantidade. Então, não importa se a gente diz, quando a gente diz 2, não importa o que é, porque é uma abstração, mas esse 2 pode ser qualquer coisa, né? Então, ele pode ser 2 canetas, ele pode ser 2 frutas, ele pode ser 2 reais. Então, assim, ele é uma abstração do objeto, né? Então, por fim, aí, quanto mais abstrato, mais distante está da realidade concreta, né? Por isso que eu já sinalizei lá a ideia de verdade, que a verdade ela está exatamente nessa relação, né? Da proximidade entre o conceito e o objeto, ou a ideia e o objeto, né? Então, da mesma forma, permanecer no nível do vivido, da intuição, impede o distanciamento produtivo da razão, né, que interpreta e critica essa realidade. Então, é isso, pessoal. Chegamos aí ao final. Fazer só uma revisão aqui do que a gente tratou para responder as questões propostas, né, o que é conhecimento. Então, a gente viu que o conhecimento é um esforço psicológico de apreensão abstrata da realidade. A gente viu que o ato de conhecer, ele é a relação entre a consciência e o objeto, e o produto do conhecimento é o conjunto de saberes herdados de gerações anteriores. Vimos que existem várias formas de conhecimento, dentre elas a gente viu a intuição e o conhecimento discursivo, sendo que a intuição é um conhecimento imediato e o discursivo é mediado, e a gente viu que ele é mediado por conceitos, pela razão. O conhecimento, então, se faz pela relação contínua entre intuição e razão, entre vivência e teoria, entre concreto e abstrato. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro e a gente tenha tido sucesso aí nas respostas das questões. Beleza? Até a próxima, então, e aquele abraço.